Dando continuidade à comunicação de liderança, artigo 89 dessa Casa, para falar pela liderança do PSDB, concedo a palavra ao nobre advogado, com mestrado pela IBMEC, Belo Horizonte, Minas Gerais, que também exerce seu primeiro mandato, Paulo Abiac. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, muito obrigado pela homenagem, muito me sensibiliza, tenho por Vossa Excelência uma grande admiração também, recíproca, portanto, e subo a essa tribuna, minhas senhoras e meus senhores, preocupado com uma questão que exatamente lidei, senhor presidente, com ela ao longo do exercício da minha profissão de advogado, a qual o senhor faz referência ao me anunciar aqui como líder do partido nessa circunstância, líder do meu PSDB. É que há efetivamente uma situação, senhor presidente, que precisa de ser enfrentada, e quando nós vemos a Câmara dos Deputados lamentavelmente paralisada, como esteve durante muito tempo, tratando de medidas provisórias de créditos suplementares, cuja constitucionalidade é absolutamente discutível, nós temos parado aqui nesta Casa uma matéria que precisa de ser examinada com grande rapidez, que é efetivamente a criação do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, senhor presidente. O que ocorre é que, infelizmente ou felizmente, 60% do volume de serviço que ocorre ao tribunal da qual faz parte Minas Gerais, que é o tribunal que tem, dentre outros estados, além de Minas Gerais, o Distrito Federal, Goiás e muitos estados do Norte, 70% desse volume advém exatamente de Minas Gerais, o que por si só justificaria, portanto, a instalação de um tribunal específico em Minas Gerais. Há situações com as quais é possível concordar, mesmo contrariando princípios que, à primeira vista, parecem aceitáveis. A cúpula da Justiça Federal, senhor presidente, a qual se devem inegáveis serviços, sempre evitou a multiplicação dos tribunais regionais federais como medida de resguardo da unificação de sua jurisprudência. Sabe a medida? Se em tempos passados a resistência à instalação de novos tribunais regionais se justificava, até mesmo em razão da conquista de experiência para esses mais recentes ramos do Poder Judiciário, há hoje pelo menos uma contingência que se impõe com vigor à revisão do critério dominante. Leis sucessivas vêm criando centenas de novas varas da Justiça Federal nas diversas regiões do país, particularmente em Minas, o que se exprime em fluxos crescentes de recursos para os tribunais regionais federais. O Tribunal da Primeira Região, que abrange Distrito Federal, onde se encontra instalado, os estados de Minas Gerais, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, Rondônia e Tocantins, é entre seus congêneres de outras regiões brasileiras o que ostenta maior assimetria quanto às origens dos recursos judiciais que lhes são submetidos. Questão grave. Apesar da enorme extensão geográfica de sua jurisdição, 70%, como falei aqui agora, dos mencionados recursos em trâmites no tribunal são originários de Minas Gerais. Essa eloquente realidade estatística pressupõe desde logo a ideia de que a instalação de um Tribunal Regional Federal em nosso Estado tornou-se imperativa, não só para desafogo do Tribunal em Brasília, como para aliviar, com maior celeridade, a pressão incessante dos milhares de novos casos que tornam impraticável a Justiça Federal de segunda instância. E ali estão, senhor presidente, faça esse registro, questões de aposentadoria de senhoras idosas, questões que dizem respeito a interesses de pessoas que ao longo de anos veem os seus processos parados e acabam até perdendo a vida com seus processos sem tramitação, questão da maior gravidade. A desproporção entre os estados agregados a outros tribunais regionais e a que engloba o Estado de Minas Gerais é suficiente para demonstrar o equívoco da distribuição original. O Tribunal da Segunda Região estende sua competência exclusivamente aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O da Quarta Região engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará. No entanto, por estranha razão, inclui-se Minas Gerais no rol de 13 outros estados e ainda o Distrito Federal. Não há argumento que justifique
Tamanha desproporção, meu caro deputado. De forma que nós podemos até supor que a associação dessa pletora de estados a Minas Gerais tenha derivado da presunção de que não viriam de muitos outros estados quantidade apreciável de recursos e que, desse modo, caberia ao tribunal respectivo razoável volume de trabalho. Deu-se o contrário. Deu-se o contrário e pude viver isso. Já vou encerrar, é muito rápido. Deu-se o contrário e pude perceber isso no exercício da minha profissão. Não somente lhe subiram dos outros estados número crescente de recursos, como adveio de Minas a maioria dos que se encontram pendentes. O aumento era perfeitamente previsível, na medida em que novas varas eram instaladas e se torna agora particularmente agudo com a expansão do seu número previsto para breve. Eu já vou encerrar, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência o seguinte: a emenda constitucional 45, que previu a reforma do judiciário, elevou a princípio constitucional o direito do cidadão a ter acesso à justiça célere, a ser célere a justiça. De forma que nós aqui temos condições de pleitear junto ao governo federal a alocação de recursos dentro dessas providências que se fazem necessárias, até como meio de restringir o status atual que temos de absoluto insegurança em que estamos vivendo, e é também já vou encerrar, responsável pelo julgamento de crimes federais. Nós temos então aqui que registrar o nosso pleito no sentido de que o governo federal, na medida em que toma iniciativas visando a celeridade do processo penal, da nova legislação processual penal, na medida em que nós aqui estamos discutindo medidas para ampliação dos estabelecimentos prisionais, nós temos também, já encerrando, senhor presidente, nós temos também que nos lembrar de que, sendo essa questão da segurança pública multifacetária, nós temos também que tratar da celeridade da justiça e, para tanto, é absolutamente fundamental a criação do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, que depende exclusivamente de ato, medida, providência, ação e coragem da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado.